Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Me chamo Ilish. Atualmente sou especialista do módulo honorários da Domínio Sistemas aqui na Matriz de Criciúma. Durante o treinamento, eu solicito que não peçam anotações, pois isso atrapalha o andamento do treinamento, tá? Lembrando que os questionamentos encaminhados através do bate-papo serão respondidos ao final do treinamento. Este treinamento será gravado e posteriormente será disponibilizado através de nossa central de soluções. O treinamento será realizado em 3 níveis. Para cada nível, faremos 2 sessões semanalmente. O nível 1, que seria hoje a última sessão, na qual foi realizada a primeira sessão na quarta-feira. O nível 2 e o nível 3. No nível 1, a gente vai abordar somente a parte inicial do módulo honorários, tá? Somente como realizar os parâmetros, cadastros e entre outros procedimentos. No nível 2, iniciaremos a parte de boletos e notas fiscais. E no nível 3, parte de integrações com demais sistemas, demais módulos, tá? Lembrando que hoje não demonstrarei a emissão de boletos e notas fiscais, tá? Então, os questionamentos referentes a boletos e notas fiscais serão respondidos somente no nível 2, que serão realizados na quarta-feira que vem e na sexta-feira que vem, às 15 horas, tá? Então vamos iniciar o treinamento do módulo honorários, do roteiro iniciante, nível 1. Quando vocês acessarem o módulo honorários, a primeira situação que o sistema vai lhe pedir é para parametrizar o sistema. Lembrando, tá, que o nosso sistema ele é dividido em 3 partes. As configurações, as movimentações e as conferências dessas informações. Tudo da esquerda para a direita, ou seja, o menu controle e arquivos é configurações e cadastros, tá? A parte do meio que o processos, ela é a movimentação do sistema. E os demais menus são conferências de relatórios e estornos de informações. Então, para realizar a parametrização do sistema, vamos no menu controle, parâmetros. Então, aqui nos parâmetros do sistema, na guia geral, a gente tem o quadro opções, tá? Que nesse primeiro momento a gente não vai utilizar ele, porque é referente a bloqueio de informações do sistema, tá? Para clientes inadimplentes. Essas opções eu vou demonstrar no nível 3. No quadro abaixo, emitir aviso na entrada do sistema, aqui vocês podem emitir realmente os avisos de vencimento de contas a pagar e sobre contas a receber em atraso dos seus clientes. Tá? Aqui temos também a opção de imagem para relatórios personalizados, no qual será demonstrado nas notas fiscais e nos boletos. Lembrando que a imagem, a logo do escritório, ela deve estar em formato BMP, ou seja, bitmap, e o tamanho dela de resolução é de 200 por 100, tá? É um tamanho padrão, tá? Temos também agora a guia faturamento. Nessa guia faturamento, no quadro opções, temos as opções do faturamento, tá? Então aqui eu posso marcar a opção para não faturar com parcelas vencidas, os clientes que estão inadimplentes, posso colocar aqui a quantidade de parcelas que estão em aberto, tá? Essa parte de desconto aqui eu vou demonstrar para vocês também daqui a pouco. Temos a opção faturar clientes nativos, faturar clientes em constituição e faturar clientes em processo de baixa. Ou seja, o sistema por padrão ele não fatura esse tipo de clientes, tá? Os clientes que estão inativos, os clientes em constituição, que estão em processo de baixa no cadastro deles. Então, se vocês quiserem faturar esse tipo de clientes, tem que marcar essas opções. Durante o faturamento,
vocês podem colocar para o sistema permitir avisar sobre os reajustes vencidos, tá? Podemos também avisar se o cliente tem parcelas em aberto, o sistema também vai demonstrar essa opção, tá? No quadro vencimento, essa é uma configuração importante para vocês definirem o vencimento de suas parcelas, tá? Aqui no campo tipo, temos algumas opções: dias corridos diretos, antecipados, adiados e úteis. Quando você marca a opção dias corridos direto, o sistema vai colocar no vencimento da parcela, independente o dia que você colocou lá no contrato dele. Ou seja, se você colocar o dia 5, que vença todo dia 5, o sistema vai colocar a parcela final, o vencimento da parcela final no dia 5. Caso você selecione dias corridos antecipados, se você colocar dia 5, se você colocar dia 5 e esse dia ele cair num feriado ou cair num dia não útil, o sistema vai antecipar essa parcela. Ou seja, se no dia 5 cair num sábado, ele vai antecipar para sexta-feira a parcela o vencimento dessa parcela. Temos a opção também dias corridos adiados. Se o dia do vencimento ele cair num feriado ou cair num sábado e domingo, no dia não útil, o sistema vai adiar essa parcela. Então, ele vai colocar para um dia anterior, tá? E dias úteis, aqui se você colocar no contrato ou na parcela o dia 5, ele vai contar o quinto dia útil do mês, tá? Aqui ele só vai considerar os dias úteis do mês. Temos a opção também para você limitar os dias de vencimento. E aqui posso informar os dias possíveis, tá? Aqui eu posso limitar os dias, ou seja, se eu colocar 1, 4, 5, 2, o sistema não vai me demonstrar esses dias de vencimento para selecionar, tá? Temos a guia recebimento. No quadro opções, eu posso definir aqui para o sistema calcular juros e multa no recebimento, tá? Essas informações aqui, normalmente quem passa seria o banco de vocês, tá? Ou o escritório, cada escritório tem uma particularidade diferente. Eu não vou abordar muito sobre esse assunto aqui, porque esse assunto vai ser abordado mais no nível 2, que seria na emissão de boleto, tá? Demonstrando como a gente realiza o cálculo desses juros e multa. Mas normalmente é utilizado essas duas opções, 9,90, né, e 2% de multa. Porque aqui se eu pegar 9,90 e dividir por 30, ele vai dar 0,33 ao dia. Normalmente é esse o cálculo realizado, tá? Mas cada escritório tem uma particularidade diferente, cada banco vai passar um valor de juros e multa diferente para vocês, tá? Temos a opção para emitir comprovante no momento do recebimento. Então, no caso, quando você realizar o recebimento, ele vai demonstrar um recibo, né? Vai emitir um recibo. Aqui eu marco a opção por evento individual, porque eu gosto de utilizar esse modelo, porque ele já traz detalhado ali o evento. E aqui no recebimento em grupo, a mesma situação. Eu posso também emitir um comprovante de recebimento no adiantamento. Eu vou gravar aqui o meu parâmetro. Então, a primeira parte do módulo honorários de forma zerada, ali ele está concluído. Eu fiz o parâmetro básico, o parâmetro inicial do que eu vou utilizar no sistema, tá? Então, a próxima parte é cadastrar as empresas. Controle empresas. Nesse caso aqui eu tenho a empresa escritório. Você provavelmente já tem essa empresa cadastrada, né, no seu sistema. Vemos no botão módulos e marcamos honorários para utilizar como escritório. Ou seja, esse aqui vai ser o escritório da contabilidade ali no módulo honorários.
Podemos clicar no botão novo após e criar uma empresa cliente. Vão ser então todas as empresas clientes que vocês irão utilizar. Eu clico no botão módulos e habilito para utilizar honorários como cliente. Tá? Então, após realizado isso, cadastrado o parâmetro, cadastrado a empresa escritório e as empresas clientes, precisamos então começar a alimentar o sistema. Vemos aqui no menu Arquivos, Clientes. Aqui iremos cadastrar os clientes do escritório no módulo honorários. Temos dois tipos de clientes, que são os clientes fixos e os clientes eventuais. Os clientes fixos eu posso gerar contrato. Os clientes eventuais não serão gerados os contratos. Tá? Nos clientes fixos, se eu clicar no botão novo fixo, eu posso pressionar o botão F2 e posso vincular aquelas empresas que eu cadastrei lá em controle empresas. Né? Ele traz todas as informações aqui dessa empresa que já estão cadastradas lá em controles empresas. Após realizar então o cadastro de todos os clientes, o sistema ele trabalha ali com contratos, né, que vocês podem gerar contas a pagar, contas a receber, lançamentos mensais, depois, enfim, boletos e notas fiscais para seus clientes. Né? A gente, então, vamos cadastrar um contrato para os seus clientes. Né? Temos que cadastrar os contratos. No menu Arquivos, Contratos. Então, eu vou cadastrar um contrato daquele cliente que a gente realizou o cadastro primeiramente, tá? Temos aqui, pegar a descrição desse mesmo. Pressionar F2, localizar o cliente, tá? Vemos aqui que o sistema ele possui duas obrigatoriedades, tá? Que são o tipo de contrato e o evento. Então, eu preciso, para ter um contrato, primeiramente ter um tipo de contrato e um evento de honorários. Então, eu vou cadastrar primeiramente esses dois. Eu vim aqui em Arquivos Contrato, só para demonstrar para vocês que realmente eu preciso de um tipo e eu preciso de um evento. Mas se eu vier aqui em Arquivos Eventos, eu preciso de uma categoria de contas a receber. Tá? Então, viemos aqui em Arquivos, Categoria de contas a receber. Aqui em categoria de contas a receber, a gente vai cadastrar todas as categorias do escritório, tá? Então, explicando ali para vocês, temos dois tipos de contas, tá? Aqui na definição. Temos a totalizadora e a não totalizadora. A conta totalizadora, ela totaliza todos os valores da não totalizadora, tá? Os lançamentos, eventos, sempre serão lançados nas contas não totalizadoras, pois cada evento irá ser somado para a conta totalizadora. As contas sintéticas, lá posso dar um exemplo, por exemplo, com a contabilidade, que vocês usam provavelmente bastante módulo contábil. As contas sintéticas lá da contabilidade são denominadas também como contas títulos, que são contas totalizadoras. E as contas analíticas são aquelas não totalizadoras, tá? Então, podemos resumir que as totalizadoras são aquelas contas sintéticas e as não totalizadoras são as analíticas, né, onde serão lançados eventos. Essa configuração aqui que vocês realizarem, depois ela vai ser demonstrada lá no relatório de fluxo de caixa. Então, é para um maior gerenciamento. Né? Nesse caso, eu tenho receitas, tá? Que ela é do tipo totalizadora. E aqui depois, na não totalizadora, eu vou ter honorários, vou ter material de expediente, declarações. Então, tudo aquilo que o escritório cobrar dos clientes, né, dos seus clientes.
Então, eu tenho receitas e dentro de receitas eu vou ter outros grupos, né? Eu vou ter honorários, adicional anual, material de expediente, tudo que for cobrado, para que depois lá no relatório do fluxo de caixa seja demonstrado de uma forma mais gerencial para vocês. Tá? Então, declarações está dentro de receitas, mas vocês podem aqui criarem outro tipo de totalizadora. Isso aqui é conforme a necessidade do escritório, conforme ali o maior gerenciamento de vocês. Tá? Nesse teste aqui, eu tenho receitas, eu tenho honorários. Tá? Então, eu vou vincular todos os eventos do honorários nesse do honorários. Material de expediente, aqui no material de expediente. Tá bom? Então, depois que eu tiver cadastrado a categoria de contas a receber, vamos até eventos, arquivos eventos. Aqui sim, aqui eu tenho o honorários, tá? Honorários, ele vai ser vinculado a honorários. Os eventos são todos os lançamentos que vocês vão realizar para os seus clientes, né? Então, eu vou ter honorários, adicional anual, material de expediente. É a mesma situação lá da categoria de contas a receber, tá? Só que aqui nos eventos, esses eventos, essa descrição aqui é aqui que vai ser lançado depois lá nos boletos. Vão ser demonstrados lá no boleto, no documento de cobrança, na nota fiscal, tá? Essa parte de somar na base ISS, essa parte que eu vou deixar para demonstrar para vocês ali no nível 2, tá? Que aqui, se eu marcar essa opção, eu vou ter aqui uma alíquota de ISS de 2%. É mais para emitir na nota fiscal, tá? Mas como padrão, né, como a gente está no roteiro iniciante, a gente vai utilizar somente aqui no quadro dados. No quadro dados, temos a unidade. A unidade valor, quantidade, percentual sobre o contrato. Nesse caso, eu vou utilizar valor, tá? Que é o valor que vai ser informado do contrato. Temos a guia lançamentos mensais. Na guia lançamentos mensais, possuímos valores padrões. Né? Nesses valores padrões, temos o complemento. Esse aqui é o complemento que será demonstrado na descrição lá da nota, do boleto, no documento de cobrança. Por exemplo, eu tenho aqui a descrição honorários. Eu coloquei referência jogo da velha C, porque eu quero que apareça no meu documento de cobrança que honorários é referente à competência X. Né? Então, isso aqui, essa cerquilha jogo da velha C é uma variável, tá? Sendo que se eu pressionar F1 do sistema, pressionando a tecla F1 do sistema, indo aqui em lançamentos mensais, temos todas as três variáveis que o sistema utiliza, tá? Lembrando que se você tiver alguma dúvida ali da tela, sempre quando você pressionar F1, o sistema ele vai dar uma ajuda básica ali para que serve aqueles cadastros, tá? Faturar com contrato ou não. Nos lançamentos, a gente possui dois tipos de faturamento. Aqueles lançamentos que faturam com contrato e aqueles lançamentos que não faturam com contrato. Lançamentos que faturam com contrato, se eu colocar aqui como sim, são todos aqueles lançamentos que terá o mesmo vencimento, vai ser gerado no mesmo documento de cobrança, na mesma nota, no mesmo boleto, vai ser tudo agrupado. Agora, faturamento que não fatura com contrato, os lançamentos que não fatura com contrato, são todos aqueles lançamentos esporádicos, aqueles lançamentos que o vencimento é maleável, né? Ou seja, o vencimento não é o mesmo, não é o mesmo do contrato, é um vencimento diferente. Você quer que emita no mesmo documento de cobrança, por exemplo, o contrato e esse lançamento mensal, mas não quer que emita na nota fiscal. Pode acontecer caso assim também. Então, o sistema ele vai realizar dois faturamentos, né? Ele não vai agrupar que nem o que fatura com o contrato, ele vai realizar dois faturamentos. O faturamento do lançamento mensal, do lançamento esporádico que vocês vão realizar, e o lançamento do contrato. Feita essa parte de cadastro de eventos, vamos até a parte de arquivos tipos de contrato. Então aqui eu vou definir o cadastro do tipo de contrato. Como que vai ser realizado esse contrato? Tá?
qual que vai ser a periodicidade dele. Se ele vai ser mensal, se ele vai ser bimestral, trimestral, anual, conforme a periodicidade que eu tenho aqui. Nesse caso, nesse exemplo, eu vou demonstrar como periodicidade mensal, que é normalmente utilizado honorários mensal, né? Todo mês eu cobro um honorário dos clientes. E aqui eu tenho os tipos de reajuste. O reajuste ele é obrigatório, tá? Então todo ano, todo mês, ali, conforme vocês colocarem a configuração, vai ter um reajuste. Nesse caso aqui em tipo, eu posso selecionar se ele vai ser anual, se ele vai ser mensal, como que vai ser esse reajuste. Nesse caso, normalmente é utilizado o anual, tá? Ou seja, se eu cadastro o contrato agora em novembro do ano que vem, vai ser realizado o reajuste, tá? Agora, na parte de, se eu marcar a opção database, eu posso escolher qual que é o mês que ele vai reajustar. Quando é utilizado database, por exemplo, tem casos de, o cliente X, o reajuste dele vence em janeiro. O cliente Y, ele reajusta em março. Então, vocês devem cadastrar dois tipos de contrato. Para aqueles clientes que vencem em janeiro, para aqueles clientes que vencem em março. Né? Daí, nesse caso, coloco janeiro, cadastro aqui, daí cadastro outro tipo de contrato, coloco março aqui. Tá? O indexador, nesse nível, a gente vai utilizar o modo de moeda corrente, tá? Que é o modo mais utilizado pelos clientes. Tá? Eu tenho também por índices, mas esse aqui eu vou demonstrar no nível 3. Tá? Nesse caso, eu vou utilizar a moeda corrente, tipo mensal, e eu vou gravar. Então, feito isso, né, realizado o cadastro de parâmetros, cadastrado ali a empresa do escritório, os clientes, os eventos, as categorias de contas a receber, que é bem importante. A categoria de contas a receber, se ela não for bem elaborada no início, depois é complicado de excluir todas as informações e refazer a categoria de contas a receber. Então, é bom pensar bem como que será a estrutura do escritório antes para cadastrar a categoria de contas a receber. Tá? Então, sempre comecem com as categorias de contas a receber. Depois, então, de categorias de contas a receber, temos os eventos e os tipos de contrato. Então, agora sim, agora eu posso cadastrar o contrato. Vindo no menu Arquivos, Contrato. No menu Contrato, eu já tenho um contrato, mas vou realizar um contrato com vocês aqui. Tá? Só pegar essa descrição. Coloco um aqui. Formar o cliente que eu tenho com vocês ali, que eu cadastrei com vocês. Tipo de contrato F2. Evento F2. Lembrando que sempre nesses campos eu posso pressionar F2 para buscar ou F7 venho para cadastrar, tá? Data de emissão. Data de emissão eu vou colocar o dia de hoje, tá? O início do contrato também em novembro. Aqui é o início do contrato, quando que iniciou o contrato. A data de emissão é o que ele vai demonstrar lá na emissão do contrato, tá? E aqui o dia do vencimento. Dia do vencimento aqui, vocês podem avaliar que não estão sendo demonstrados aqueles vencimentos que eu desmarquei lá nos parâmetros, né? Que é no faturamento, não está sendo demonstrado. Agora, por exemplo, se eu colocar o 5 aqui, gravei aqui, deixa eu só cancelar, voltar aqui de novo, ele vai aparecer aqui para mim, tá? Então, eu vou colocar o dia 5, vai vencer então todo dia 5 de cada mês. Mas conforme eu vou ter feriado, conforme lá que eu cadastrei o parametrizei em controle de parâmetros, é que eu tenho o início do faturamento. Eu posso ter opções de eu iniciar o contrato em novembro
mas o início do faturamento, o início da cobrança, ser realizada só em março do ano que vem. Posso ter caso, tá? Então, o início do contrato é 11, o cliente assinou com vocês o contrato em novembro, só que vocês vão cobrar só a partir de março. Então, aqui vocês podem colocar março ou fevereiro, né? Conforme o mês do vencimento aqui embaixo. Lembrando que essa opção mês do vencimento, tá? Eu tenho no mesmo, após o, no segundo, tá? No mesmo, então ele vai ser conforme está aqui no início do faturamento. Então eu coloquei novembro aqui, o vencimento da parcela vai ser em novembro. Agora, se eu colocar após o, eu faturo em novembro para receber em dezembro, tá bom? Normalmente é utilizado após o, fatura um mês antes e vai cobrar lá em dezembro, tá? Temos a opção definir data término. Aqui eu posso colocar sim. Nesses casos aqui, é quando vocês têm um início de contrato que inicia em janeiro, por exemplo, e termina em dezembro. Tá? Tem uma data início e uma data término de contrato. Ou quando vocês querem inativar o contrato. Nesse caso, eu coloco o não. E aqui eu vou colocar o valor do contrato, R$ 500. Então, essa parte geral a gente já configurou. Então, vamos para a parte de eventos fixos. Lembrando que essa guia excedente de contrato, a gente vai detalhar ela no próximo nível. Tá? Aqui em eventos fixos, serão todos aqueles eventos fixos com o contrato. Você lembra que lá em arquivos eventos tinha a opção faturar com contrato sim ou não? Então, aqui são todos aqueles eventos que vão realmente todos os meses ou alguns meses faturar com o contrato. Por exemplo, vocês que utilizam o domínio atendimento, tem um box C dos clientes, podem cobrar aqui um adicional, um evento box C. Então, esse box C vai ser cobrado junto com o contrato. Então, você tem o valor original do contrato, mais aqui o evento do box C ou qualquer outro evento fixo que vocês tiverem. Tá? Então, aqui possuímos a guia adicional anual. Essa guia aqui é o 13º, né? Eu vou cobrar o adicional anual então desse contrato. O evento, vou pressionar F2 e vou colocar adicional anual, um evento que eu já tenho. Aqui, por padrão, eu vou colocar 100%. Se, se eu marcar essa opção proporcional à data de início do contrato, então o sistema vai fazer o proporcional de 12 meses referente ao início do contrato, tá? Que é esse início do contrato aqui. Eu vou desmarcar essa opção, que eu não vou utilizar ela. E aqui eu tenho também para considerar o valor dos eventos fixos aqui. Tá? Lembrando que eu não tenho opção aqui de considerar sobre o valor do excedente, só sobre o valor dos eventos fixos. Faturamento, como que será realizado aqui o faturamento desse adicional anual? Vai ser um faturar com contrato? Vai ser no mesmo vencimento? Vai ser em investimento diferente? Se for investimento diferente, coloca não. Se for no mesmo vencimento, coloca sim. Normalmente, como o 13º é em duas parcelas, é utilizada a opção não. Tá? O iniciem é quando será iniciado o adicional anual. E aqui, o mês vencimento após o mês. Se eu colocar após o mês, o vencimento vai ser em dezembro. Se eu colocar no mesmo, vai ser em novembro. Tá? Aqui eu clico no mês para faturar. E aqui eu seleciono os meses que serão faturados esse adicional anual. Se eu colocar novembro, dezembro, ele vai fazer parcelado, né? Ele vai pegar os 100%, dividir por todas as opções que eu colocar aqui. Então, se eu colocar desde janeiro aqui, então o sistema ele vai fazer um proporcional, ele vai pegar os 100%, tá? E vai colocar em janeiro, vai colocar o valor, vai colocar outro valor e ele vai dividir, né? Vai dividir o valor que você colocou aqui pelos os meses que você colocou aqui. Lembrando, se eu colocar janeiro aqui, aqui eu também tenho que colocar inicia em janeiro. Mas
como teste aqui, vou demonstrar para vocês. Vou colocar aqui sim, que ele fatura, é o mesmo vencimento. Ele começa no mês 11. Meses para faturar. Coloca aqui novembro. Ó, ele já puxou dia 5. E vou gravar. Feito isso, gravado o contrato de todos os seus clientes, então essa parte aqui de lançamento aqui, de cadastro, falta cadastrar os feriados, né? Viemos aqui em arquivos feriados. As tabelas de feriados, elas vão incidir sobre o parâmetro que você colocou em controle empresas. Se lembra aqui que a gente vem em controle, empresas, guia faturamento. Só relembrando, então, dias corridos direto, se eu colocar dia 5 e mesmo que for num feriado, for num dia de semana, for um dia não útil, o sistema vai considerar aquele dia 5. Se for antecipado, o sistema vai antecipar, ou seja, se cair o feriado na sexta-feira e o dia do vencimento for na sexta-feira, você tiver um feriado na sexta-feira, o sistema vai antecipar para quinta-feira. Ou se tiver o dia for num sábado, ele vai antecipar para a sexta-feira. Se no dias corridos adiados, se você tiver um feriado na sexta-feira, ele vai adiar para segunda-feira o vencimento da parcela. E se você tiver também se o dia do vencimento cair num sábado, ele vai antecipar para o próximo, adiar para o próximo dia útil, né, que seria na segunda-feira. Agora, se você tiver um feriado cadastrado aqui na segunda-feira, ele vai adiar para terça, assim sucessivamente, tá? E aqui nos dias úteis, ele vai contar os dias úteis do mês, né? Por exemplo, lá eu coloquei dia 5. Então, ele vai contar 5 dias úteis. Se no quinto dia útil cair num feriado, que você cadastrou aqui em arquivos feriados, então ele vai para o próximo dia útil, tá? Nesse caso aqui no cadastro, aqui eu vou gravar, deixar como dias úteis. Aqui em cadastro de feriados, temos a descrição dele, o nível, se ele vai ser no âmbito federal, estadual ou municipal, tá? E aqui para considerar, eu gosto de sempre marcar para todos os cálculos em vencimentos. Então ele vai calcular para tudo aqui no módulo, o módulo honorários, tá? O tipo do feriado ele pode ser o tipo móvel, aquele feriado que fica variando conforme em cada ano é um dia, tá? Ou aquele feriado fixo, que realmente já tem um dia fixo, né? Por exemplo, o Dia Universal da Paz, dia 1º de janeiro, né? Todo mundo sabe que é dia 1º de janeiro, é um feriado fixo, então eu coloco ele como um feriado fixo no dia 1º de janeiro, tá? Agora, após realizado então todos esses cadastros no sistema, vocês têm todos os contratos dos seus clientes pronto, feriado está tudo pronto, a parametrização básica do sistema está pronto. Está na hora de a gente alimentar o sistema, realizar os lançamentos mensais, né, os descontos, os adiantamentos que vão ocorrer ao longo do dia no escritório. Tá? Eu vou só fechar essa tela aqui de feriados. Então, como eu disse, primeiramente no início do treinamento, o sistema ele é dividido em 3 partes, né? Temos as configurações, que são esses 2 menus, controle e arquivos, e a movimentação. É aqui que a gente vai começar a alimentar o sistema, aqueles lançamentos que vocês possuem ao longo do mês, né? Ao longo do faturamento. Então, para realizar aqueles lançamentos mensais que vocês possuem, aqueles lançamentos fora a parte do contrato, vamos até o menu Processos, Contas a Receber, Lançamentos Mensal. Tá? Lembrando que a gente possui 3 tipos de lançamentos. Se você vem em Contas a Receber, Lançamento, temos o mensal, fixo e em grupo. Tá? Primeiramente, eu vou fazer o mensal com vocês. Tá? Depois eu explico o fixo e o grupo, como que é o funcionamento de cada um. Então, aqui no caso, eu vou colocar a competência, mês 11 também, tá? Vou colocar o cliente que a gente cadastrou, vou incluir, e aqui eu coloco o evento. O dia do lançamento posso deixar o mesmo,
Faturar com o contrato aqui, expliquei anteriormente que se eu colocar sim aqui, podem ver que a data do vencimento ficou lá que eu estou cadastrado no contrato. Ó, não deixa mudar. Não é maleável comigo, tá? Se eu colocar não, ó, posso trocar. Então, posso colocar um vencimento aqui diferente. Nesse caso, eu vou deixar o dia 5 para demonstrar um exemplo para vocês lá no documento de cobrança depois, tá? Mas aqui fica ao critério do escritório. Coloca ali o outro dia ali para o vencimento. E aqui no caso, colocar um valor de R$ 350. Feito isto, esse é o lançamento mensal, ou seja, aquele lançamento esporádico. Aqui eu tenho também um complemento que vocês podem colocar, tá? A descrição material do expediente referente à competência X. Vemos aqui em processo, quando você receber lançamento fixo. Então, é a mesma situação da guia eventos fixos lá do contrato. Posso colocar um evento, só que aqui eu posso ter um evento fixo, mas que não fature com o meu contrato. Dia de vencimento diferente. Posso dizer, após o, né, colocar o vencimento, posso dizer para o sistema, eu quero que fature só em agosto e setembro. Então, coloco meses e, só quero faturar ele em agosto, setembro, dezembro e assim por diante, conforme a necessidade do escritório. Posso também ter aqueles lançamentos fixos que comecem em janeiro e encerrem lá em dezembro. Posso ter, né? Daí eu coloco aqui que ele vai encerrar numa determinada data. Eu vou fechar aqui, porque eu não vou gravar ele. Lançamentos em grupo. Em grupo é a mesma lógica das demais telas, tá? Então aqui eu vou ter a competência, o evento, o complemento, fatura com contrato, não fatura. Só uma opção a mais que ele tem aqui é o modo de rateio, né? Se eu colocar o evento 3 aqui, colocar R$ 500 aqui, ratear não, ele vai colocar R$ 500 para cada cliente. Agora, se eu colocar aqui, eu posso ratear esses R$ 500 por cliente, proporcionar o contrato conforme a necessidade, tá? Aqui eu posso selecionar o cliente, aqui eu posso executar esse lançamento em grupo. Após realizado esses lançamentos mensais, o escritório também pode realizar os descontos, né? Vocês podem ter ali alguma rotina de desconto, podem conceder desconto aos seus clientes, né? Para conceder um desconto, vamos até o menu processo, contas a receber, lançamentos, temos dois tipos de desconto, mensal ou por período. Vou demonstrar para vocês o mensal. Então aqui eu tenho a competência, coloco o cliente, coloco ali lance no contrato, né? Vou lançar aqui nesse honorários. Vou dizer, o tipo de lançamento pode ser percentual ou valor. Eu vou colocar valor, então eu vou dar para esse cliente R$ 50 de desconto, ou seja, vai ficar 450 o valor desse contrato neste mês. E aqui eu coloco o motivo desse desconto, né? Vocês podem colocar qualquer motivo do desconto, porque você está dando o desconto, né? Então, colocar abatimento, né? Só para demonstrar para vocês como que ele sai no documento de cobrança depois. Vou gravar. Então, eu realizei o desconto mensal. Vocês também têm a opção de desconto por período. Processo, quando receber, lançamento de desconto por período. Eu posso informar um determinado período de desconto, né? Então, por exemplo, se eu informar janeiro de 2018 até 10 de 2018, aquele mesmo cliente que a gente está testando aqui, fazendo treinamento, clico em listar, o sistema não vai demonstrar nada, porque você não tem um contrato, então não tem por que dar o desconto, né? Você não tem aquele lançamento. Então o sistema ele já consegue identificar se aquele cliente tem ou não desconto. Agora, se eu coloco aqui 11 até 11 de 2019,
podemos ver que realmente ele tem um contrato e um adicional anual. Então aqui eu coloco que ele inicia em e encerra num determinado período. Tá? Então é um lançamento de desconto por período. Ele inicia agora e termina quando você achar necessário. Aqui eu posso encerrar ou posso dizer que não. Então ainda está indeterminado esse desconto. Ou aqui sim, que ele está determinado até 11 de 2019. Tá? Fechar. Depois então de vocês terem realizado os lançamentos mensais, aqueles lançamentos esporádicos, de forma mensal, em grupo ou de forma fixa, e realizados descontos, podem ter casos de adiantamento, né? O cliente adiantar um valor daquela parcela para o escritório. Para isto, vamos no menu Processos, Contas a receber, Adiantamento. Podem ver que não tenho nenhum cadastro. Vou informar o cliente. Vou informar aqui, uma data aqui, tá? E aqui o valor. Vou colocar aqui que o cliente me adiantou R$ 100, tá? Então ele realizou um adiantamento de R$ 100. Podem verificar que aqui no adiantamento ele tem uma opção de conta financeira, tá? Nesse caso, vocês podem buscar a conta financeira ou podem criar uma conta financeira, pressionando F7 ou indo no menu Arquivos, Contas Financeiras. Essa conta financeira é todo o caixa do escritório, tá? Todas aquelas contas bancárias que o escritório vai ter. Lembrando que temos 3 tipos de contas financeiras: caixa, bancária e cheque. Nesse caso, no nível 1, a gente vai utilizar somente a conta financeira caixa, que é quando o escritório recebe em mãos o dinheiro do cliente, tá? No nível 2, eu vou demonstrar para vocês ali as demais contas financeiras, né? Que seria cheque e seria bancária. É onde vocês vão conseguir emitir os boletos bancários, tá? Esses boletos bancários eles já estão homologados ali conforme a nova norma da FEBRABAN. Feito o cadastro de conta financeira em arquivos, contas financeiras, que seria o caixa de vocês, conta corrente do escritório, então a gente continua aqui o adiantamento. Nesse caso, vou colocar a conta financeira 1. Histórico aqui vocês colocam o histórico que vocês acharem necessário, o motivo no qual foi realizado esse adiantamento, tá? E aqui no quadro opções temos somente eventos com a categoria. Se você colocar 2, por exemplo, então ele vai demonstrar para mim só os eventos que estão na categoria 2. 3, 4, assim por diante, tá? Se você marcar a opção incluir eventos cadastrados depois do adiantamento, por exemplo, se eu tiver um adiantamento já e você foi lá, cadastrou um evento, ele vai vir aqui e vai colocar esse evento, tá? Vai colocar de forma automática. Normalmente, essas duas opções aqui não são utilizadas, tá? Eu só utilizo aqui os eventos que realmente são necessários. Nesse caso, eu posso fazer o aproveitamento de todos, então eu clico no botão todos e clico no botão gravar. Essas duas guias aqui eu não vou utilizar nesse nível, tá? Que são integrações com demais módulos. Vocês podem perceber que será emitido um comprovante de adiantamento, tá? Então, tem aqui o comprovante de adiantamento. Então, o adiantamento foi realizado com sucesso. Agora, temos aqueles casos que o cliente dá o adiantamento para vocês, mas ele tem um valor em aberto, né? Como que você abate esse valor? Como foi um adiantamento, venho aqui, coloco o cliente, o valor de R$ 500 de adiantamento, coloco a conta financeira, todos, gravar, deixa eu excluir aqui. Ele vai demonstrar essa mensagem para vocês. Existe parcela em aberto para este cliente,
Então, deseja receber esse adiantamento, deseja aproveitar esses R$ 500 nas parcelas? Normalmente é clicar no botão sim. E aqui, ó, posso ver que esse cliente aqui tem várias parcelas em aberto, né? Então aqui só vou tirar esses juros, multa, colocar aqui R$ 500, tirar essas informações. Então aqui eu tenho o valor recebido de R$ 500, tá? Posso então abater referente a essa parcela. Então aqui eu abati R$ 500. Então, após ter realizado o contrato, né, do cliente, após o contrato tá ok, os lançamentos foram feitos ali pelo escritório, foi feito desconto, foi feito adiantamento, foi feito tudo ali pela parte do cliente, então está na hora de fechar o mês, né? Indo no menu processos, faturamento. Aqui eu vou realizar o faturamento do mês. Tá, então eu vou fechar todos aqueles lançamentos, porque não adianta eu ter o contrato, cadastrar o contrato, realizar os lançamentos, realizar o desconto e não realizar o faturamento. Então o faturamento é como se fosse uma apuração do mês, é o fechamento do teu mês, tá? Então eu coloco aqui a competência inicial e final, lembrando que o sistema que ele coloca o último dia do mês aqui na data, mas é muito importante que aqui vocês coloquem o dia que está faturando. Não deixem esse dia aqui, tá? Muito importante isso, colocar sempre o dia do faturamento. Isso aqui é só uma sugestão do sistema, então, tá? Mas pode dar problema em outros relatórios daqui do sistema, ou pode realizar conflitos com a integração com outros módulos. Porque, por exemplo, se eu coloco aqui dia 30, né? Dia 30 do 11, o faturamento, mas você na realidade faturou dia 1º do 11 e o cliente foi e pagou a sua parcela no dia 4 de novembro, por exemplo, o sistema lá no relatório, lá no conta corrente do escritório, vai ficar meio vaga a informação, né? Você vai ter recebido o valor antes de ter faturado, isso não pode, né? Então aqui sempre coloquem o valor, desculpa, a data atual. Nesse caso, hoje é dia 23, então aqui eu coloco dia 23 do 11 de 2018. Sempre aqui não esqueçam de colocar o dia atual do faturamento. Aqui no quadro filtro, essa opção aqui temos a opção somente contratos, eventos, e somente contratos e eventos que faturam com contrato, posso faturar só isso, ou somente eventos que não faturam com contrato. Nesse caso, vou deixar todos, tá? Se eu marcar essa opção aqui para gerar faturamento parcelado, eu posso ter um faturamento, os lançamentos lá deram R$ 500, mas eu posso aqui parcelar isso em 2, 3, 4 vezes, dependendo da necessidade do cliente. Aqui você gera o faturamento parcelado, tá? Nesse caso a gente vai utilizar essa opção mesmo, nesse nível, tá? E aqui agora então vamos faturar. Aqui apareceu alguns avisos, né? Porque eu faturei todos os clientes que eu tenho nesse meu banco. Como esse cliente 2, 3, 4 não tem contrato, então ele aparece aqui para mim. Esse cliente aqui eu já possui boleto, nota ali, documento, ele vai aparecer essa mensagem também. Eles não foram faturados. Então, nesse caso, faturei a empresa 1. Para a competência 11, com o vencimento para o dia 10. Para o vencimento para o dia 10, tá?
Aqui é uma situação importante. Por que que ele apareceu no dia 10, tá? Se vocês analisarem, eu vou demonstrar por que que apareceu no dia 10 aqui para vocês. Ó, dia 10, mas o meu contrato aqui tá dia 5. Então, por que que o sistema colocou dia 10? Eu falei lá no início, né? Controle parâmetros, sempre analisem isso. Controle parâmetros, dia faturamento, ó, aqui eu tenho dias úteis, né? Então, se eu pegar o calendário ali de dezembro, eu vou pegar o quinto dia útil, né? Porque aqui em arquivos, contratos, está o quê? Está o dia 5, tá? Então é o quinto dia útil. Vamos lá no calendário de dezembro, então, né? Se a gente pegar o calendário de dezembro, temos ali o dia 3 cai numa segunda, 4 numa terça, dia 5 numa quarta, dia 6 numa quinta, dia 7 numa sexta. Então temos dia 3 primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto dia útil, né? No caso, ele deveria aqui cair no dia 7, né? Mas agora também temos a segunda questão. Tem feriado? Então, provavelmente tem um feriado aqui, né? Vamos ver arquivos, feriados. Temos aqui o feriado de Santa Bárbara. Temos aqui então o feriado de Santa Bárbara, no dia 6, 6 do 12. Então, qual que é a lógica do sistema? Segunda-feira, primeiro dia útil, 3. Terça, o segundo dia. Quarto, o terceiro dia. Na quinta-feira, que é o dia 6, ele é feriado. Então, não conta como dia útil. O próximo dia útil é o dia 7. Só que no dia 7 lá não deu 4 dias úteis, deu 4 dias úteis. Então, o próximo dia útil é o dia 10. Então, isso é só para deixar bem claro ali para vocês por que que saiu o dia 10 aqui, tá? Porque até no treinamento que a gente fez na terça-feira, na quarta-feira, caiu um outro dia aqui, né? Porque lá no caiu o dia 6, né? Mas é porque lá em controle e parâmetros estava como dias úteis o quinto dia útil do mês, tá? Então, depois de ter realizado ali o faturamento, está na hora de cobrar dos seus clientes esses valores, né? Então, como que vocês realizam a cobrança? Gera um documento de cobrança e envia por e-mail, domínio atendimento, gera um PDF, entre outras formas, tá? Então, vamos até o menu processos, documento de cobrança, emissão. Aqui, então, eu vou emitir o documento de cobrança do cliente. Então, eu posso realizar o filtro que eu achar necessário aqui, tá? Vou colocar o cliente 1, só quero o cliente 1. O modelo, temos vários modelos, tá? Do 1 ao 9 não aparecem eventos. Agora, do 10 ao 13 começam a ser demonstrados eventos. Eu gosto de utilizar, particularmente eu utilizo o modelo 10, tá? É um dos mais detalhados. O modelo 13 é modo de economia de folha. Ou seja, você vai ter duas vias na mesma folha, só que na via 1 é o cliente A e na via 2 o cliente B. Então, em uma folha vão ter dois clientes ali para você economizar folha, tá? E no modelo 13, desculpa, no modelo 12, vão ser duas vias do mesmo cliente na mesma folha, ou seja, um para o escritório e a outra via para o seu cliente. No caso, eu vou utilizar o modelo 10, tá? Eu vou clicar no botão gerar. Podem avaliar que eu tenho duas linhas aqui, né? Uma linha é do faturamento é uma linha do contrato e a outra linha do lançamento esporádico, tá? Nesse caso, vou faturar esse aqui, que é o material de expediente.
Eu vou gerar o documento de cobrança dele e nesse documento de cobrança eu posso gerar em PDF, posso enviar por e-mail e posso enviar para o domínio atendimento. Eu vou fechar aqui, lembrando que sempre é necessário gravar a impressão. Nesse caso eu não vou gravar a impressão, só para demonstrar uma situação para vocês. Que aqui vocês viram que ele saiu em duas linhas diferentes, né? Em dois lançamentos diferentes. Sendo que eu tenho aqui o adicional anual e aqui eu tenho o honorário, né? Aqui eu tenho o honorário. Aqui, se lembram o desconto de R$ 50 que eu coloquei? Então ele está aqui. Ó, o adiantamento está aqui também, tá? E aqui o adicional anual. Então eu posso agrupar para sair uma folha só. Eu venho e marco essa opção, gerar apenas um documento para o faturamento do mesmo cliente com o mesmo vencimento. Ó, então eu tenho aqui. Eu consigo agrupar. Você pode estar me perguntando, por que então tenho essa opção de faturar ou não faturar com o contrato? Que nem eu falei, você pode gerar o documento de cobrança aqui, ó, pode gerar o documento de cobrança de forma conjunta, agrupado ou separado. E no momento que você, depois lá no nível 2 eu vou demonstrar, semana que vem eu vou demonstrar para vocês, que podem gerar a nota fiscal, por exemplo, somente desse evento aqui, ó, somente do honorários, e não gerar a nota fiscal do adicional anual ou material de expediente. Tá? Tem casos que, para esses dois aqui, não são gerados nota fiscal, só é gerado do honorário em si. Né? Eu vou gravar a impressão. Documentos de cobrança foram gravados com sucesso. Agora eu vou demonstrar para vocês ele postar um documento de cobrança lá no domínio de atendimento. Né? Vou enviar lá para o domínio de atendimento documento de cobrança. Pressionar F2, selecionar o cliente. Vou selecionar o cliente que eu tenho ativo no domínio de atendimento. Lembrando que as duas empresas devem estar selecionadas a opção domínio de atendimento lá no botão módulo e toda a configuração do domínio de atendimento deve ser realizada. Aqui no agente, ó, tem que estar verde. Toda a paleta aqui do atendimento tem que estar ok. Tá? Então, clique no botão gerar. Informa o número. Vocês podem ver aqui que eu tenho 1750 desse cliente aqui. Eu vou lançar lá para o domínio de atendimento. Vou publicar no domínio de atendimento. Então, coloco aqui o nome, né? Eu vou gravar. Eu vou fechar aqui e vou gravar a impressão. Lembrando que é sempre necessário gravar a impressão do documento de cobrança, tá? Gravei a impressão. Agora eu vou demonstrar esse documento de cobrança publicado lá no domínio atendimento. Se eu vier aqui na barra do domínio atendimento, documentos publicados, vai demonstrar aqui a empresa e escritório, né? Mas aqui eu localizo a empresa cliente do escritório. Eu vou localizar aqui a empresa cliente do escritório para demonstrar para vocês. Pronto, localizei aqui a empresa cliente do escritório, né, que é uma empresa cliente do escritório. Financeiro, documento de cobrança. E eu tenho aqui, ó, documento de cobrança, treinamento 11 de 2018. Eu posso visualizar. Posso salvar ou posso excluir, tá? Agora eu vou fechar aqui o documento de cobrança. Certo. Depois de ter realizado esse documento de cobrança, cobrado ali do cliente esses valores referentes aos honorários, lançamentos mensais que vocês têm, é hora de receber esses valores, né? Para receber os valores, vocês têm duas opções.
vocês têm duas opções de recebimento. Tem recebimento manual, tá? E tem o recebimento em grupo. Sendo que esse recebimento em grupo, depois, ali no nível 2, vai ser realizado também com arquivo de retorno, tá? Com arquivo de retorno bancário. Se eu vier aqui no menu Processos, Contas a receber, Recebimentos, colocar individual, tá? Coloco cliente 1, coloco parcelas, vou receber, coloco a conta financeira, aqui eu vou colocar o valor que eu vou receber. Lembrando que esse valor aqui, ele pode ser, você pode receber o valor maior, pode receber o valor menor, tá? Só se eu receber o valor menor, também o sistema vai permitir, ele vai ficar com o outro valor restante, né? Vou colocar aqui o valor menor. Então aqui, coloquei o valor menor, R$500 recebidos, né? Pode notar que ele vai ficar em aberto, o restante do valor. Vou receber novamente, e você pode realizar o recebimento, tá? No caso, se você recebeu o valor a maior, né, o cliente foi lá e depositou um valor a maior para vocês, ou quis dar um valor a maior para vocês no momento do recebimento, eu marco essa opção, permitir, né, coloco aqui em R$500, ó, eu tenho então um adiantamento de R$150. Clico nos 3 pontos, clico em todos, que eu vou ter que clicar em um a um. Posso excluir isso aqui, gravo, então eu já tenho ali o adiantamento de R$150, tá? Se eu vim aqui, posso gravar esse adiantamento. Então aqui eu vou gravar o adiantamento. Isso aqui é da contabilidade, eu vou excluir. Então aqui foi feito aqui o adiantamento a maior, tá? Se eu vier aqui em processos, quando receber adiantamento, vocês podem notar que eu tenho um adiantamento de recebimento. Então, R$150 que foram repassados ali no momento do recebimento, tá? Depois de ter feito o recebimento, vocês também possuem ali na parte de desconto, aqueles desconto por adimplência, né? Por exemplo, aqui fechou nosso primeiro mês, tá? Agora, se vocês verem no segundo mês, tem aqueles clientes que estão adimplentes, ou seja, pagando em dia, vocês podem realizar um desconto para esses clientes, né? Que estão pagando em dia. Então, controle parâmetros, guia faturamento. Então, aqui eu tenho a opção, ó, calcular desconto no contrato para clientes adimplentes, ou seja, aqueles clientes que estão em dia. Considerar para, eu tenho dois tipos, eu tenho o tipo todos os clientes e cada contrato. Ou seja, se eu clicar todos os clientes, eu posso colocar a partir do segundo mês, 2 meses ele pagou em dia, no terceiro mês eu vou dar um desconto aí de 5%. Isso aqui vai ser para todos os clientes, tá? Agora, se eu colocar cada contrato, eu posso gravar. Se eu vier aqui no meu contrato, notem que eu tenho 2 contratos, tá? Desconto, coloco 2 meses, 5%. Agora, fui lá, coloquei meses, coloquei 2 meses, 10%. Ou seja, ele vai me dar 5% para esse cliente se em 2 meses ele pagar certinho em dia, e aqui 2 meses pagar certinho, coloco então 10% de desconto, tá?
Então agora chegou a parte de conferência das informações. Lembrando que o sistema está dividido em três partes: configuração, controle de arquivos e movimentação, que seria o processo. Então a gente tem a parte de conferência. Vamos conferir então os relatórios. Temos aqui o relatório de faturamento. Temos a relação, extrato, resumo por período, pendências e aviso de excedentes. Esse aviso aqui no próximo nível a gente vai demonstrar para vocês, tá? Aqui em relação, coloco a relação, então ele vai emitir a relação que teve faturamento do mês, né? Então aqui eu tenho três faturamentos distintos. Pode notar que eu tenho duas linhas para o mesmo cliente, porque um fatura com o contrato e outro não fatura com o contrato, né? Por isso que eu tenho duas linhas. Aqui eu tenho então uma relação do faturamento. Temos também relatórios de faturamento, extrato. Particularmente eu gosto de utilizar esse aqui porque ele é mais detalhado, tá? Ele tem todas as informações do evento, desconto, tá? Então, relatórios, extrato faturamento e relatório. Temos aqui a parte de resumo por período e a pendência, todos aqueles clientes que não foram faturados por algum motivo, tá? Então, aqui todos os meus clientes foram faturados. Agora, se vocês tiverem 50 contratos e 49 foram faturados, apenas um não foi faturado, aqui vai demonstrar o motivo no qual ele não foi faturado, tá? Lembrando que é bom sempre, antes de receber um valor ou gerar um documento de cobrança para o cliente, vir aqui em relatórios, faturamento e extrato, verificar, está tudo ok com esse cliente? Posso mandar então um documento de cobrança. Você emite o documento de cobrança para o cliente. Tá? Temos aqui a parte de relatórios, contas a receber, relação. Então aqui eu posso fazer o filtro que eu achar necessário e posso tirar uma relação do contas a receber. Por cliente, aqui vai demonstrar todos os clientes, por cliente, o tipo e o filtro que você realizar aqui nessa tela de relação de contas a receber, tá? Aqui eu posso por parcelas, somente as em aberto, somente as recebidas, que vai demonstrar só os clientes que eu recebi, e assim por diante. Agora, se você tem aquele cliente está inadimplente, eu quero recalcular o valor dele, né? Recalcular o valor da parcela. Então, vem aqui em relatórios, contas a receber, previsão de recebimento. Então, aqui eu vou ter uma previsão lá que eu recebi, né? Fazer uma previsão aqui. Então, eu vou colocar, acho que eu vou receber dia 23. O cliente falou para mim que vai me pagar dia 23. Então, coloca aqui dia 23 e aqui embaixo, ó, aqui em opções, calcular juros e multa. E aqui eu vou ter uma previsão, então aqui ele já vai calcular os juros e multa em cima de controle e parâmetros de recebimento, tá? Em cima desses valores que eu indiquei aqui. Lembrando que esses valores aqui de juros e multa é conforme a necessidade de cada escritório. Normalmente, se vocês geram um boleto ali, depois no nível 2 eu vou explicar também, o banco por padrão já vai passar uns valores para vocês, que vocês podem praticar. Então, feito essa informação, a gente também tem um relatório de conta corrente do escritório. Então aqui vai ser demonstrado todo o extrato, como se fosse o extrato bancário do escritório, tá? Então aqui eu posso ter o movimento, o valor, né? Então eu tive um adiantamento, recebido do cliente, tá? Então aqui é o relatório, é a conta do escritório. Então é tudo que foi lançado na conta financeira, tá? No caixa de vocês. Temos também a opção relatório
extrato por cliente. Esse aqui é o extrato por cliente, né? É a mesma situação no conta corrente do escritório, só que aqui eu estou definindo por cliente. Aqui eu vou pegar o cliente X, cliente 1 no caso, quero ver o que teve de lançamento dele. Então, a princípio ele teve um crédito de R$100, ele me deu um adiantamento de R$100. Depois eu tive um faturamento de R$450, lembrando aqui, ó, aqui eu coloquei dia 23. Então, porque lá em processo de faturamento, aqui que eu falei lá para vocês antes do exemplo, tá? Eu coloquei que é dia 23. Se eu colocasse que é o dia 30, aqui apareceu o dia 30. E aqui no relatório do extrato por cliente, ia dar problema, certo? Então, por isso que é sempre bom aqui na data viável, tá? Sempre indico que vocês coloquem dia 23 aqui. Desculpa, 23 não é 23 no caso de hoje, né? O dia atual do faturamento, tá? No caso aqui eu tenho então dia 23, né? Dia 23, então eu tive R$450, um débito, que o cliente está me devendo, né? No caso está devendo para o escritório. Está me devendo também adicional anual de R$500. Tá me devendo aqui o material de expediente, ó, aqui tá devendo aqui, até essa parte. Depois tem o crédito. Ele me pagou R$350. Depois, mais R$150. Mais R$150. E mais 350. Lembrando que eu tive então dois adiantamentos, né? Um de 100 e outro de 150. Daí o sistema, como eu tenho dois registros, né? Tenho dois registros lá em arquivo, processos quando receber adiantamento, ele dividiu aqui também, tá? Então, outra parte de conferência que vocês podem fazer, que em relatórios quando receber, eu demonstrei para vocês relação, podem fazer por período, né, a previsão, podem fazer a relação só dos recebimentos, e aqui o adiantamento, né? Então, eu coloco aqui, eu detalho o aproveitamento e vou ver os adiantamentos que eu tive aqui, né? Posso ter aqui, ó, o valor aproveitado e tudo mais. Posso também realizar a segunda via dos recibos de adiantamento e de recebimentos. Aqui em relatórios, recibos, recebimentos que eu vim, tá? Eu listo e vou emitir o recibo. Posso de utilizar esse por evento individual, tá? E aqui vocês podem aqui publicar, salvar, mandar por e-mail, tá? Todas essas opções que o sistema dispõe ao lado esquerdo de vocês. Ó, se eu colocar outra aqui, matricial, não, vai ser assim, tá? Então, cada modelo ali tem sua particularidade, né? Então, por isso que eu gosto de utilizar por evento individual. Que demonstra, que vocês podem ver que é o único que me demonstra aqui o evento. Tá dizendo, ó, eu recebi R$100 daquele seu evento lá de honorários, que vai aparecer, tá? Então, vocês podem emitir também os contratos dos seus clientes, né? Lá no início, aqui em arquivos contratos, vocês poderiam emitir o contrato do seu cliente antes de começar a faturar, tá? Então, é uma conferência, você vem aqui em arquivos contratos, e que vocês podem emitir os contratos que acharem necessário. Tem aqui, esses aqui são padrões do sistema, não podem ser editados, tá? Posso emitir ele aqui e eu tenho aqui, então, um contrato para ser impresso aos seus clientes. Eu posso editar esse aqui? Não, não pode. Agora, se você tem o Word ou o OpenOffice, você pode editar um novo documento, tá? Pode desenvolver um documento. Então, vem novo documento, contrato. Só deixa ele carregar, ele vai aparecer para mim aqui o Word. Então, eu posso realizar qualquer alteração nesse contrato deste cliente, não, tá? Desse cliente aqui. Agora, se o escritório possui
um contrato personalizado, modelo de contrato em Word, modelo de contrato em OpenOffice, podem utilizar, tá? Podem importar o sistema. Indo no menu utilitários, modelo de documento. Então, vem na pasta contrato, novo, coloca aqui a descrição, coloca aqui contrato, modelo 1. Se vocês utilizam Word, né, vocês vêm na guia importar, clica em procurar, e aqui ele vai buscar para vocês aqui o documento. Lembrando que para Word tem que ser doc, não docx, o sistema só aceita doc, e OpenOffice no formato ODT, tá? Aqui modelos, quando vocês utilizarem os modelos, quando vocês tiverem domínio web, né, se vocês tiverem domínio web, sempre utilize o OpenOffice, tá? Porque o sistema no domínio web é somente OpenOffice. Então, nesse caso aqui, eu tenho um modelo teste, eu vou colocar nesse contrato aqui. Aqui eu posso fazer qualquer alteração, por exemplo, eu vou tirar isso aqui. Tá? Tirei aqui, vou gravar. Vem aqui em contrato, novo documento, ó, modelo 1, tá ele aqui. Ó, tá, não tem nada, né? Posso vir aqui e posso gravar. Agora, se eu vier aqui nesse outro contrato, vier aqui novo documento, modelo, ó, vocês podem ver que também não tem nada. Então aqui eu vou colocar, vou escrever qualquer coisa aqui, tá? Teste. Se eu vier nesse aqui, abrir o documento, vocês podem ver que o teste não veio para cá, porque eu estou realizando aqui, quando eu venho aqui, eu realizo edições individuais, tá bom? Eu posso também colocar aqui variáveis do sistema, né? Para ele puxar aqui, por exemplo, buscar aqui as variáveis de empresa, nome. Para isso, eu clico no botão direito do mouse, variáveis domínio sistemas e clicar no botão exibir. Após ele vai criar uma nova guia aqui para vocês de suplementos, tá? Então, chegando na parte final do treinamento, a gente vai realizar então algumas exclusões de informações, né? Estornar as informações. Para mim, se eu, por exemplo, no mês, você foi lá, gerou o documento de cobrança, enviou para o cliente, daí o cliente ligou para vocês, ó, esse valor aqui não tá certo. E realmente você viu, não, coloquei o valor incorreto, então você deve estornar as informações, né? Mas digamos que já teve até um recebimento, pode acontecer, também tem que excluir o recebimento. Para isso, então, você vai no menu utilitários, excluir. Sempre começamos de baixo para cima. Como a gente está no nível 1 de iniciante, o RPS a gente nem utilizou. Então, impressão de documento de cobrança. Digamos que eu errei para esse cliente aqui o valor. Então, eu vou excluir a impressão. Ó, mas podem ver que ele não deixa excluir porque eu fiz um recebimento, certo? Então, eu preciso excluir o recebimento. Em processos, contas a receber, recebimento individual. Coloco um aqui, listo. Deixo aqui com parcelas recebidas e eu vou excluir aqui a parcela dele. Eu clico no botão excluir. Ele diz aqui, este recebimento não poderá ser excluído porque está vinculado a um adiantamento, porque eu fiz um adiantamento, né? Então, eu tenho que excluir o adiantamento que foi realizado. Em processos, vamos receber adiantamento. Podem ver que eu tenho aqui um recebimento. Daí, no caso, esse aqui que foi aproveitado foi desse aqui. Deixa eu só excluir ele aqui, só um instantinho.
Só um instantinho que eu estou excluindo aqui o adiantamento. Só um instantinho, estou realizando aqui a exclusão das informações do adiantamento, tá? Então aqui agora ele vai deixar eu realizar a exclusão do recebimento, tá? No caso, se eu vier aqui em processos quando receber adiantamento, eu não tenho mais o recebimento, tá? E aqui eu não tenho nada recebido, então eu excluí a informação do recebimento que eu tinha. Então, após isso, daí sim, agora eu consigo excluir aqui o documento de cobrança. Ó, foi excluído com sucesso. Agora eu posso excluir o faturamento. Então, tem dois faturamentos. Vamos ver se ele vai deixar aqui para mim. Deixou, não tenho nada vinculado a ele. Agora vocês podem realizar a exclusão ali, ó, qualquer retificação que for necessária. Se eu for lá em lançamento mensal, colocar o cliente, posso alterar o valor? Pode alterar o valor. Posso excluir? Pode excluir. Eu gravo. Ah, posso excluir o desconto que tu deu lá no início? Posso excluir também. Lançamento de desconto mensal. Posso gravar, tá? Então, só recapitulando aqui, para mim excluir, para mim alterar valores ali de lançamentos, eu tenho que fazer todas as exclusões ali de todas as informações que estão vinculadas àquele lançamento, né? Se eu tiver um adiantamento que teve, como na mensagem ali foi demonstrado, se eu tenho um adiantamento por faturamento, então eu tenho que localizar esse adiantamento, localizar os recebimentos que foram feitos com aquele adiantamento. Para isto, vocês podem utilizar relatórios, contas a receber, adiantamentos, né? Nesse caso, agora eu só tenho um adiantamento. Eu posso, então, eu tenho que excluir aqueles recebimentos. Primeiro, excluir aqueles recebimentos que foram aproveitados com adiantamentos, para depois excluir todos os recebimentos que foram colocados de forma incorreta, tá? Depois todas que foram colocadas de forma incorreta e excluir aqui depois a impressão de documento de cobrança e o faturamento. E depois realizar ali a retificação que vocês quiserem ali de lançamento, de desconto, qualquer alteração que vocês realizarem. Lembrando que a exclusão deve ser feita de baixo para cima aqui, impressão de documento, depois faturamento. Nesse caso, como eu não utilizei a impressão de boletos e RPS, eu não foi necessário excluir, tá? Então agora eu vou abrir o treinamento para dúvidas, tá? A nossa equipe aqui já pegou algumas dúvidas. Eu só peço um tempinho de vocês, tá? Que eu vou ler algumas dúvidas aqui e já vou passar para vocês ali, já vou responder essas dúvidas, tá bom? Daí se vocês quiserem já mandando algumas dúvidas agora, podem mandar, tá? Então a primeira dúvida ali
foi a seguinte: por que nos lançamentos mensais o que é informado às vezes no campo complemento não sai no boleto? Essa informação não sai no boleto porque quando você emite o boleto você vai ver que no detalhamento do evento ele tem um espaço pequeno. Então o sistema não consegue, aquele complemento ali fica num tamanho ali que não consegue naquele espaço que tem, né? Então para isso você tem que criar um atendimento lá no domínio atendimento, lá no suporte, que o nosso suporte ele amplia esse campo do evento, tá? Porque se o complemento for maior que esse campo, então realmente não vai ser demonstrado, tá bom? Certo. Lançando o adiantamento este mês, no próximo faturamento, ele sairá no faturamento já? Ou seja, aqui a dúvida foi se no próximo faturamento vai ser aproveitado esse adiantamento, né? Então, ele será conforme você colocar aqui no adiantamento, né? Por exemplo, aqui eu coloquei no dia 23/11 esses R$ 100, né? Vocês viram que eu vim aqui, faturei e ele abateu. Agora, se eu colocar aqui uma data, se eu tiver faturado e colocar o adiantamento, então nessa competência ele não vai ser aproveitado, só vai ser aproveitado na próxima competência, tá? Então sempre é bom colocar o adiantamento antes, né? E cuidado com a data também. A data tem que ser anterior à data do faturamento, tá? Para o sistema conseguir aproveitar. Então ele faz ali o aproveitamento automático, tá? Temos outra dúvida aqui. Em qual local o e-mail deve estar cadastrado? Na empresa ou no cliente? Aqui depende a empresa, a forma de cadastro do cliente. Se for um cliente fixo, então vamos em controle empresas e cadastramos o e-mail nesse campo, tá? Se for em arquivo, se for cliente eventual, cadastramos aqui nesta parte de e-mail. Só que temos aquelas empresas, tá? Aquelas empresas que tem dois e-mails, um e-mail do financeiro, tá? E tem também o e-mail geral, né? No caso aqui, então, eu posso ter para esse meu cliente aqui esse e-mail, né? Suporte Sul, né? Esse aqui é o e-mail geral dele. Mas eu tenho outro e-mail que é só do financeiro, que eu quero enviar boleto, documento de cobrança só para esse financeiro. Então, sim, então vem aqui em arquivos clientes, independente do tipo do cliente, se ele for fixo, se ele for eventual, eu venho até a guia cobrança e digo para o sistema que esse e-mail ele é exclusivo do financeiro. Então, aqui eu vou colocar um e-mail do financeiro. Então, documento de cobrança, nota fiscal e boleto serão enviados para esse e-mail que está aqui no cadastro do cliente, tá? Então, temos várias formas ali de colocar ali a informação do cliente. Depende ali a necessidade do escritório. Então, foi me perguntado nessa mesma dúvida se tem como importar ali um contrato, quando o escritório tem um contrato, se tem como importar esse contrato, né? Tem sim, aqui em arquivos, utilitários, modelos de documento, contrato, e aqui você vai criar o seu contrato, conforme eu expliquei ali no final do treinamento, tá? Contrato 3, vou botar aqui. E aqui eu posso procurar e posso importar ali o seu modelo de contrato, tá? Então vamos para a próxima dúvida. Relatório específico para mim. Olha, nesse caso, você pode entrar em contato com o nosso suporte através do domínio atendimento e sim, pode pedir um relatório personalizado. A gente realiza ali a confecção de relatórios personalizados, mas pode haver cobrança, tá?
ali no caso, daí você pode entrar em contato então com o nosso suporte para eles darem maiores informações para você, tá? Mas o sistema, ali a gente consegue realizar a confecção do relatório que você achar necessário, tá? Conforme a sua, conforme o que você quiser, no caso. Só um instantinho. Temos uma última dúvida aqui. Se o valor dos juros foi maior do que o valor deixado pelo cliente para pagamento, como faço para baixar somente o valor que foi recebido no dia? Né? No caso, então, aqui a dúvida está sendo questionado que ele tem um valor maior de juros, mas o cliente foi lá e pagou um valor menor de juros. Isso pode acontecer, tá? Eu vou demonstrar um teste aqui para você, tá? Se eu tenho aqui em processos, contas a receber, recebimento individual, coloco um cliente, eu posso então receber um valor menor, não tem problema nenhum. Receber, conta financeira, ó. Posso verificar que ele me deu aqui uma multa de R$ 25, mas o cliente foi ali e pagou somente R$ 20 de multa. Então eu coloco aqui que ele colocou, pagou somente R$ 20. Ou você também não sabe ali o valor que ele pagou da multa, pode e tirar, posso tirar os juros aqui também. Eu posso aqui colocar somente o valor que foi recebido no dia, R$ 200. Tá? Então você vai fazer um recebimento menor, tá? Então depois ele fica em aberto ali. Se eu colocar a opção parcelas com recebimento parcial, ele fica em aberto o valor, tá? Se eu clicar em consultar, tu pode ver eles aqui que eu tenho o valor de R$ 200 que foi pago de forma parcial, tá? Tá, vou avaliar se tem mais alguma dúvida, só um instante. Então, eu tenho uma aqui. Boa tarde. Na parte de cadastro de categorias de contas a receber, pode explicar o campo considerar para o fluxo projetado? Nesse caso, eu não expliquei essa informação porque ela vai ser demonstrada no próximo nível, tá? No nível 2 ali, ou nos próximos níveis, ali é a parte de fluxo de caixa. Daí eu volto aqui na parte de categorias de contas a pagar e receber, no caso de categorias de contas a receber, para explicar de forma detalhada ali a parte de considerar para fluxo de caixa projetado. Esse treinamento que ele foi de forma específica ali, situações básicas do escritório. Nos próximos níveis, a gente não vai mais demonstrar essas informações, vamos começar com partes mais partes intermediárias e avançadas que o escritório irão utilizar, tá? Tem outra aqui, posso emitir o contrato com data do dia 23/11, mas cobrar somente o proporcional a 7 dias do mês do mês 11?
Não, infelizmente o sistema ele não tem não tem essa cobrança aqui proporcional, tá? A gente já está avaliando melhoria para esse caso, mas não possuímos ali essa opção ali de contrato. No caso, o que o senhor pode fazer é iniciar o contrato, o faturamento desse contrato a partir do mês 12, tá? E realizar um lançamento mensal de forma manual proporcional a esses 7 dias, tá? Isso que o senhor pode estar realizando. Maiores informações ali, o senhor também pode estar entrando em contato com o nosso suporte, tá? Tem possibilidade do adicional anual incluir em grupo, ou seja, vários clientes ao mesmo tempo? O sistema não possui também essa função, tá? Daí pode ser cadastrada uma melhoria, a gente já está em desenvolvimento de uma melhoria para essa função de adicional de forma em grupo. No caso, agora é somente de forma individual, tá? Só estou finalizando aqui, vendo se possuímos mais algumas dúvidas para finalizar o treinamento, tá bom? Só peço um instante de vocês. Temos uma dúvida aqui em relação ao envio de boletos por e-mail. É possível mandar em lote? Boleto vai ser demonstrado a partir do nível 2, tá? Não, esse treinamento não é de boleto, mas sim é possível mandar em lote. Eu vou demonstrar para vocês. Ali, porque não está sendo demonstrada a exclusão do adiantamento, ali eu só pausei a tela, mas eu demonstrei ali a exclusão do recebimento. Em que local o e-mail deve ser cadastrado, a gente já passou essa informação. Lembrando que esse curso aqui, esse treinamento que foi realizado, ele vai ser disponível, tá? Então, semana que vem ali ele vai ser disponível na central de soluções para vocês a gravação desse treinamento. Boa tarde. No caso do contrato, eu queria alterar o tipo de evento do honorário de taxa de para taxa de manutenção. Daí no caso, para você alterar em arquivos, contratos, mesmo tendo faturado, ó, eu já tenho faturado isso aqui, eu posso alterar o evento, tá? O tipo de contrato ele não pode ser alterado, somente o evento. Agora, se você não está conseguindo alterar aqui o evento, daí você pode entrar em contato com o nosso suporte. Lembrando que você deve estar nas últimas versões do sistema, porque esse ajuste foi liberado nas últimas versões, tá? Que você pode alterar o evento independente se está faturado o contrato ou não. Como o faturamento foi excluído, se eu quiser puxar um relatório para verificar que foi gerado recibo ou boleto, eu consigo ver mesmo se ele foi excluído? Não, se foi excluído do sistema, foi excluído, né? Você não tem um relatório que demonstre que esse faturamento ele foi excluído, tá? Na parte dos filtros, na parte dos filtros de empresas, seria possível solicitar um filtro de exceções, por exemplo, um relatório, faturamento com exceção das empresas, tá? Aqui nessa parte de filtro aqui, você perguntou se no relatório pode ser criado um filtro, né? Se eu vier aqui em relatórios, faturamento, extrato,
eu posso sim clicar no botão clientes e criar um filtro. Ó. Novo, cria um filtro teste. Então aqui ele vai ficar gravado para mim somente a empresa que eu coloquei aqui, que no caso foi a 1. Agora, se eu vier aqui, colocar novo filtro, ele vai selecionar todas as empresas. Agora, se eu vier aqui e colocar teste, ele vai colocar o filtro da seleção de clientes que eu incluí aqui. Tá? Digamos que estamos faturando ali o mês 11 de 2018. Verificamos que foi realizada uma cobrança incorreta lá no mês 9 de 2018 e já foi recebido. Para que possamos corrigir, o erro do mês 9, é necessário excluir todos os recebimentos do mês 10 e 9. Existe alguma maneira de corrigir somente o erro realizado? Essa pergunta, essa dúvida aqui, ela vai ser disponibilizada no nível 2, tá? Eu vou deixar ela aqui comigo, mas eu vou te passar aqui no nível 2, tá? Que aqui a gente pode fazer ali uma parte de renegociação, tá? Referente a essa dívida. Eu vou salvar essa dúvida aqui para ti. Eu vou passar no nível 2. Aqui ele também código de barra de boleto também vai ser será apresentado no nível 2. Também tem bastante dúvida de boleto, tá? Semana que vem, na quarta-feira, às 15 horas, e na sexta-feira terão treinamentos de boletos e notas fiscais, tá? Boa tarde. Sobre reajuste configurado no tipo de contrato, com base no que ele faz o reajuste no salário mínimo, não, aqui no o tipo de reajuste, ele vai ser conforme aqui em arquivos, tipo de contrato, conforme você informou aqui, tá? Depois, para reajustar, no próximo nível, eu vou demonstrar como você vai realizar esse reajuste, tá? Mas não, aqui é só o tipo de reajuste mesmo. Depois eu vou demonstrar como você realiza ali no nível 2 esse reajuste, mas por salário mínimo, de forma automática, o sistema não faz, mas eu vou também guardar essa dúvida aqui para o nível 2 eu responder para você. Referente ao relatório dos honorários em aberto, tem a opção de tirar somente das empresas que estão ativas? Somente as empresas que estão ativas no sistema tem? Sim, também, tá? Se eu vier aqui em relatórios, contas a receber, relação, somente as em aberto, clientes, aqui vocês podem ver que eu fiz o filtro antes, tá? Clico nos 3 pontos e aqui eu vou demonstrar. Não listar clientes inativos, não listar clientes em constituição, não listar clientes em processo de baixa, não listar contratos encerrados, tá? Então aqui eu vou demonstrar fazer o filtro que eu achar necessário. Então aqui eu só estou dizendo para o sistema para ele pegar para mim os contratos que estão ativos, os clientes que estão ativos, tá? Marcando todas essas opções, tá bom? Então, todas essas dúvidas aqui que eu não respondi, elas vão ser depois disponibilizadas para vocês lá na central de soluções. Todas as dúvidas pertinentes a esse nível eu respondi ali, tá?
Só deixa eu avaliar se tem mais alguma dúvida aqui. Então, esse nível a gente concluiu, tá? Então, semana que vem, na quarta-feira, às 15 horas, e na sexta-feira, às 15 horas, eu irei realizar, então, um treinamento referente aos boletos e às notas fiscais. Tá? E todas as dúvidas que foram referente a boleto, nota fiscal e pertinente ao nível 2, eu já vou deixar aqui para mim essas dúvidas anotadas para responder para vocês semana que vem, tá bom? Então, eu agradeço a todos pelo comparecimento. Então, eu espero vocês semana que vem para que a gente possa dar prosseguimento ao treinamento do módulo honorários. Peço desculpa por algum equívoco, tá? E que vocês tenham um ótimo dia e um ótimo final de semana.